Antes de entrar a vinheta, se pergunta uma coisa: você já teve algum autor que você conheceu e de repente você fica se perguntando como é que eu vivi sem esse autor a vida inteira? Então, para falar hoje da minha última leitura e também para fazer o post para o blog do Desafio Literário 2013, que o tema é livre, esse primeiro mês, eu li Jorge Amado Essencial. Esse Jorge Amado Essencial, tem uma seleção do Alberto da Costa Silva. Ele é um livro pela Pinguim aqui no Brasil, né, da Companhia das Letras. E o que esse livro faz, na verdade, é reunir pedacinhos de vários romances e alguns contos também do Jorge Amado, selecionados também, pedaços selecionados desses romances, e sempre com um prefácio pequeno desse Alberto da Costa antes. E assim, eu nunca tinha lido Jorge Amado na vida. E eu não sei como, porque eu fui lendo esse livro aqui e fui cada vez mais gostando dos personagens, cada vez mais gostando do autor. E eu fiquei me perguntando, meu Deus do céu, como é que eu nunca li esse cara na minha vida? É uma coisa muito boa você de repente descobrir um autor de quem você gosta tanto. Os romances aqui do livro, ele vai começar com o Jubiabá, depois ele vai para Capitães de Areia, Terras do Sem Fim, Gabriela Cravo Canela, de como o mulato Porciúncula descarregou seu defunto, A Morte do Quincas Berro d'Água, essa novela tem completa, Dona Flor e seus dois maridos, Tenda dos Milagres, O Tocaia Grande, e tem também alguns artigos e crônicas que ele escreveu para jornal. Eu gostei de todos. Algumas coisas, às vezes, você vai começando mais devagarzinho na leitura, mas você pega gosto muito rápido, você quer ler mais. É um livro que eu fiz muitas marcações. E é um livro muito recomendado sim, se você quer então começar realmente a ler alguma coisa de Jorge Amado, de repente você não sabe o que você quer ler dele, passando por esse livro você vai ter uma ideia das peças e você vai poder descobrir qual que é que se encaixa melhor com o seu gosto, qual que você gostou mais. É por causa desse livro aqui que eu decidi que eu quero começar a ler a obra do Jorge Amado, só que em ordem cronológica, para ver essa evolução que a gente consegue encontrar nos contos do livro, que primeiro começa com essa coisa mais social do Jorge Amado, no Capitães de Areia, no Gibeabá, dessa, digamos assim, denúncia de como são tratados umas classes mais que não têm essas vantagens, as pessoas são mais pobres, e como ele vai mudando um pouquinho isso depois, e tornando os personagens cada vez mais icônicos dele, para uma coisa cada vez mais regionalista, para aquelas mulheres que são sempre as beldades, o cheiro de cravo, o cheiro de fumo, aquelas mulheres bem clássicas do Jorge Amado, e outros personagens. A leitura dele vai mais engraçada às vezes de ler também. E ele vai cada vez pegando mais essa parte regional, cada vez mais também, em vez de só a questão social, mas a questão da classe, dos negros, dos mestiços, realmente uma coisa da Bahia, do grupo étnico da Bahia, de como ele é formado. Comentando alguns que eu gostei mais, com certeza foi o Capitão de Areia, ele tem os personagens interessantes, é um dos que eu mais marquei aqui. Um dos outros melhores também é a novela da Morte à Morte do Quincas Berro d'Água, que é uma coisa engraçadíssima do Jorge Amado, né? Acho que todo mundo que quer dar uma boa risada tinha que ler. Não é só a coisa social, é essa parte do que ele consegue ser de humor, ele consegue falar tudo o que ele quer, só que numa linguagem muito bem humorada. Já que tem a novela inteira, vale a pena falar um pouco da história. A Morte do Quincas Berro d'Água vai narrar como ocorreu a morte do Quincas Berro d'Água. Ele era esse funcionário público, era pai de família, era um cara muito bem arranjado, até que tem uma hora que ele cansa de tudo isso e se desvencilhar da família para viver a vida que ele queria, que era uma vida de boêmio, essa vida de vagabundo. E ele ficou conhecido depois disso, então, realmente como Quincas, que era o rei dos vagabundos, o pai dos vagabundos. Ele já começa a história morto e vai vir com o funeral dele, a família organizando o funeral dele, essa família de uma classe média aí da Bahia, que tá vendo isso tudo como um estorvo, e vai evoluindo a história para mostrar como os amigos dele encararam essa morte dele. E tem uma guerra então entre a família dele e os amigos para falar como o Quincas morreu. Por isso que ele tem essas duas mortes no livro, mas não vou falar muito mais para vocês descobrirem exatamente o porquê que
que tem essa outra morte dele, que é interpretado pelos amigos. Outro romance que me deu muita vontade de ler foi o Tenda dos Milagres. Ele vai ser muito específico nessa parte das raças da Bahia, de contra o racismo, essa parte da miscigenação. O personagem principal, ele é um homem mulato que é muito erudito, que trabalha como bedel numa faculdade. Ele está indo contra essa vertente de gente que quer fazer algum tipo de apartheid ali na época. Depois disso vem as crônicas, que também é uma parte muito interessante de ler, é uma coisa meio diferente de você ver, do Jorge Amado, que é ele falando mais diretamente dos pensamentos dele. Ele fala muito nas crônicas de outros colegas escritores dele, da época, dos romances que ele está lendo, dos locais que ele vai viajar. E a forma que ele coloca isso é interessante. Isso é interessante para quem escreve blog, para quem fala de resenha literária. É uma boa, porque ele realmente, para mim, ele fala muito bem disso. Então a seleção desse livro é muito boa. Eu acho que eu dei 4 estrelas para ele. A única coisa que eu tenho que reclamar desse livro mesmo, que é o forte ponto negativo dele, é que ele te deixa com vontade de ler todas as histórias. É difícil, como é que você vai simplesmente ler? Você pega um pedacinho, lê daquele romance e de repente você quer ler até o final. Mas ali, logo depois, você já tem um pedacinho do outro que você também quer ler. Daí a pilha de livros vai aumentando um pouquinho. Então o vídeo vai parar por aqui. Quem quiser, quem já leu alguns desses textos ou quem já leu o livro, comentem, eu quero saber do que vocês acham do Jorge Amado. Eu gosto muito de poder comentar de volta com as pessoas isso, foi por isso que eu criei o canal. E também lembra, se você curtiu o vídeo, clica em curtir. Se você realmente gostou do vídeo, e clica então em favorito, para a gente poder divulgar um pouquinho o canal e cada vez mais poder discutir melhor os livros. A gente fica até a próxima então, valeu! Daí vai criando aqueles personagens que todo mundo conhece do Jorge Amado,